Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal Fio de Esperança. Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de todos. É sobre Clara, uma jovem de 20 anos, pura e dedicada, que aceita um trabalho temporário como babá na casa de um milionário viúvo. Eduardo é um homem ferido pela perda, que criou uma barreira ao redor do coração para proteger a si mesmo e ao seu filho pequeno, Miguel. Mas o que nenhum dos dois esperava é que em apenas 3 semanas suas vidas iam se transformar completamente. Será que o amor é capaz de curar feridas tão profundas? Será que Clara conseguirá conquistar não só o coração de uma criança carente, mas também derreter o gelo que envolve o coração de Eduardo? E quando chegar a hora dela partir, será que eles terão coragem de lutar por esse amor? Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seu like, que comenta, que compartilha nossas histórias. Vocês são a razão de existirmos aqui, e cada mensagem carinhosa que recebemos nos motiva a continuar trazendo essas histórias que aquecem o coração. E aí me contem, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão organizando a casa, fazendo uma caminhada, talvez fazendo crochê, ou estão deitadinhos na cama, se preparando para uma soneca gostosa? Deixem aí nos comentários. Adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Agora vamos começar nossa história. A manhã de segunda-feira começou igual a tantas outras para Clara. Ela acordou no seu pequeno apartamento, que dividia com 2 colegas da faculdade. Tomou um café simples e se arrumou para mais um dia na creche onde trabalhava meio período. Aos 20 anos, Clara era uma jovem de beleza natural e simples, com cabelos castanhos que sempre prendia num rabo de cavalo prático, e olhos que brilhavam com uma bondade genuína que as crianças percebiam imediatamente. Ela estava no 3º ano de pedagogia e trabalhava na creche comunitária do bairro para conseguir pagar as mensalidades da faculdade. Nunca teve muito dinheiro, mas também nunca reclamou da vida que levava. Clara acreditava que as coisas sempre davam um jeito de se resolver, e essa fé inocente era parte do que a tornava tão especial. Naquela manhã, porém, algo diferente estava para acontecer. Dona Amélia, a proprietária da creche, a chamou no final do expediente com uma proposta inusitada. "Clara, minha filha, surgiu uma oportunidade para você", disse a senhora de 60 anos, ajeitando os óculos enquanto folheava uma agenda. "Conheço uma família que está precisando desesperadamente de uma babá temporária. O pai é um empresário muito ocupado, e a babá que cuidava do menino dele acabou de pedir demissão. Ele precisa de alguém por 3 semanas, enquanto resolve a situação." Clara escutou com atenção, mas hesitou um pouco. Ela nunca tinha trabalhado como babá particular. Sempre lidou com grupos de crianças na creche. "Não sei se tenho experiência suficiente, Dona Amélia", respondeu Clara, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. A senhora sorriu de forma encorajadora. "Menina, você tem um dom natural com as crianças. E olha, a proposta é muito boa financeiramente. Ele vai pagar R$ 5.000 pelas 3 semanas. Clara arregalou os olhos. R$ 5.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses na creche. Com esse dinheiro, ela podia pagar as próximas mensalidades da faculdade sem aperto e ainda sobrar um pouco para ajudar em casa. "O único problema", continuou Dona Amélia, "é que o menino é um pouco, digamos, difícil. Ele tem 5 anos e já afastou várias babás. O pai dele está realmente desesperado." Clara pensou por um momento. Criança difícil não era novidade para ela. Na creche sempre teve que lidar com os mais rebeldes e sempre conseguiu conquistá-los com paciência e carinho. "Eu aceito", disse Clara, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. "Quando posso começar?" Dona Amélia sorriu aliviada. "Amanhã mesmo. Vou ligar para ele agora e confirmar. O nome dele é Eduardo Mendes, e ele tem uma empresa grande de tecnologia. Mora numa mansão na região mais nobre de Joinville." Clara sentiu um friozinho na barriga. Nunca tinha pisado nos bairros nobres da cidade. Sempre viveu na periferia, onde as casas eram simples
e as ruas nem sempre tinham asfalto. A ideia de trabalhar numa mansão a deixava ao mesmo tempo curiosa e intimidada. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo que o normal. Escolheu sua roupa mais apresentável, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, e prendeu o cabelo num coque baixo, que achava mais profissional. Pegou 2 ônibus para chegar ao endereço que Dona Amélia tinha anotado num papel. Durante o trajeto, olhava pela janela, observando como a paisagem mudava gradualmente. As casas iam ficando maiores, as ruas mais largas e arborizadas, e Clara se sentia cada vez mais fora do seu elemento. Quando finalmente desceu na parada mais próxima da casa, teve que caminhar ainda algumas quadras por ruas que pareciam saídas de um filme. A mansão de Eduardo Mendes era ainda mais impressionante do que ela tinha imaginado. Era uma construção moderna de 2 andares, com jardins impecáveis e um portão eletrônico que parecia blindado. Clara ficou parada na calçada por alguns segundos, respirando fundo para ganhar coragem. Apertou o interfone e uma voz masculina, grave e séria, atendeu do outro lado. Sim? Clara engoliu em seco. Bom dia, eu sou Clara, a babá que vai cuidar do Miguel. Dona Amélia marcou para hoje de manhã. Houve uma pausa breve antes do portão se abrir automaticamente. Clara caminhou pelo jardim até a porta principal, onde foi recebida por um homem alto, de ombros largos e expressão fechada. Eduardo Mendes tinha 32 anos, mas parecia carregar o peso de muito mais tempo nos ombros. Era bonito de uma forma masculina e imponente, com cabelos escuros sempre bem penteados e olhos que pareciam estar sempre analisando tudo ao redor. Usava uma camisa social branca e calça escura, mesmo estando em casa como se estivesse sempre pronto para uma reunião de negócios. Quando viu Clara na porta, Eduardo a avaliou rapidamente dos pés à cabeça, não de forma maliciosa, mas com o olhar prático de alguém que estava acostumado a tomar decisões rápidas sobre pessoas. Clara sentiu as bochechas esquentarem sob o escrutínio dele, mas manteve a postura ereta e o sorriso educado que sempre usava quando conhecia alguém novo. Entre, disse Eduardo, se afastando para dar passagem. Sua voz era grave e controlada, sem um pingo de calor humano. Clara entrou na casa e teve que fazer um esforço para não deixar o queixo cair. O hall de entrada era maior que a sala da sua casa, com piso de mármore e uma escadaria elegante que levava ao 2º andar. Tudo era limpo, organizado e caro, mas também frio e sem vida, como se fosse uma vitrine de loja em vez de um lar. Miguel está no quarto dele, Eduardo disse, já caminhando em direção às escadas. Ele não quis descer para conhecê-la. Acho melhor avisar desde já que ele não é fácil de lidar. Clara seguiu Eduardo pelas escadas, notando como ele subia os degraus com passos firmes e decididos, como alguém que estava sempre com pressa para chegar a algum lugar. O quarto de Miguel era do tamanho de um pequeno apartamento, cheio de brinquedos caros que pareciam pouco usados. O menino estava sentado no chão, de costas para a porta, brincando com blocos de montar, mas Clara percebeu que ele não estava realmente concentrado na brincadeira. Quando Eduardo bateu na porta já aberta, Miguel nem se virou. Miguel, esta é Clara, sua nova babá, disse Eduardo com uma voz que tentava soar paternal, mas saía mecânica. O menino finalmente olhou por cima do ombro, e Clara viu um rostinho bonito, com os mesmos olhos escuros do pai, mas carregados de uma tristeza que não deveria existir numa criança de 5 anos. Miguel a encarou por alguns segundos, como se estivesse calculando qual seria a melhor forma de fazê-la desistir do emprego. Não preciso de babá, disse Miguel, voltando a atenção para os blocos. As outras todas foram embora mesmo. Eduardo suspirou pesadamente, passando a mão pelos cabelos numa demonstração rara de frustração. Miguel, seja educado. Clara vai ficar aqui por algumas semanas. Clara se abaixou até ficar na altura do menino, mantendo uma distância respeitosa. Oi, Miguel. Eu trabalho numa creche e adoro brincar com crianças. Que legal esses blocos. Você está construindo o quê? Miguel a ignorou completamente, mas Clara percebeu que ele hesitou por um segundo antes de continuar brincando. Eduardo olhou o relógio no pulso.
Tenho uma reunião em 20 minutos. As regras da casa estão anotadas na cozinha. Qualquer emergência, meu número está na geladeira. E sem mais cerimônias, saiu do quarto, deixando Clara sozinha com Miguel. Os primeiros minutos foram tensos. Miguel continuou brincando, mas Clara sentia que ele estava testando sua paciência. Ela se sentou no chão a alguns metros de distância e começou a observar o quarto, fazendo comentários casuais sobre os brinquedos. Nossa, que carro bonito esse vermelho. Eu sempre gostei de carros vermelhos, parecem mais rápidos. Miguel olhou rapidamente para o carro que ela estava apontando, mas não disse nada. Clara continuou sua estratégia, elogiando diferentes brinquedos sem pressionar o menino a responder. Depois de meia hora, Miguel finalmente falou. Esse carro foi da minha mãe quando ela era pequena, disse ele, pegando o carrinho vermelho. Ela morreu num acidente de carro. Clara sentiu o coração apertar. Dona Amélia não tinha mencionado que a mãe da criança tinha morrido. Deve ser muito especial, então, disse Clara suavemente. Sua mãe deve ter brincado muito com ele. Miguel assentiu, segurando o carrinho contra o peito. Papai não gosta que eu fale dela. Ele fica triste. Clara começou a entender melhor a situação. Eduardo não era apenas um pai ocupado. Era um homem tentando lidar com a própria dor enquanto criava um filho que também estava sofrendo. Você quer me contar mais sobre sua mãe? Perguntou Clara. Só se você quiser. Miguel a olhou com desconfiança, mas depois de alguns segundos, começou a falar. Contou que a mãe se chamava Fernanda, que ela cantava para ele dormir e que fazia panquecas no formato de bichinhos. Clara escutou cada palavra com atenção genuína e, aos poucos, Miguel foi se soltando. Quando chegou a hora do almoço, Miguel decidiu testar Clara de verdade. Recusou a comida que ela preparou, jogou o suco no chão sem querer e disse que não ia comer nada que ela fizesse. Clara limpou a bagunça sem reclamar e se sentou à mesa com o próprio prato. Tudo bem, você não precisa comer agora, mas eu vou comer porque estou com fome. Começou a comer tranquilamente, fazendo comentários sobre como a comida estava gostosa. Miguel a observava de canto de olho, claramente esperando uma reação diferente. Depois de alguns minutos ele perguntou, Você não vai me obrigar a comer? Clara balançou a cabeça. Claro que não. Quando você estiver com fome, você come. Seu corpo sabe quando precisa de comida. Essa resposta inesperada deixou Miguel confuso, e ele acabou beliscando alguns pedaços da comida dele. A tarde trouxe mais testes. Miguel acidentalmente derrubou tinta guache na blusa branca de Clara quando ela estava ajudando ele com um desenho. A mancha vermelha se espalhou pelo tecido, e Clara viu o menino esperando sua reação com uma mistura de expectativa e medo. Em vez de ficar brava, Clara olhou para a mancha e sorriu. Que legal! Agora minha blusa tem uma cor mais alegre. Que tal a gente fazer mais desenhos com tinta? Podemos pintar com os dedos. Tirou a blusa manchada, ficando apenas com a regata que usava por baixo, e estendeu papel pardo no chão. Miguel ficou boquiaberto quando Clara mergulhou as próprias mãos na tinta e começou a fazer marcas coloridas no papel. Vem, vamos fazer uma obra de arte juntos. Por um momento, Miguel esqueceu de ser difícil e se juntou à brincadeira. Eles passaram uma hora pintando e rindo, e Clara viu pela primeira vez o menino sorrir de verdade. Quando Eduardo chegou em casa no final da tarde, encontrou os dois na cozinha, ainda com tinta nas mãos, comendo biscoitos que Clara tinha feito. Miguel estava contando animadamente sobre o quadro que tinham pintado juntos. Eduardo parou na porta da cozinha, observando a cena. Fazia muito tempo que não via o filho tão animado e à vontade com alguém. Clara estava rindo de algo que Miguel tinha dito, e Eduardo sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que não experimentava há 2 anos. Era como se a casa tivesse ganhado vida novamente, e ele não sabia bem como se sentir em relação a isso. No segundo dia, Clara chegou à mansão com uma mochila cheia de materiais que tinha trazido da creche. Miguel a esperava na sala, ainda desconfiado, mas visivelmente curioso sobre o que ela tinha na bolsa. Trouxe algumas coisas legais para a gente fazer hoje, disse Clara, esvaziando a mochila sobre o tapete da sala. Havia massa de modelar, papel colorido, giz de cera
e alguns livros infantis. Miguel se aproximou devagar, como um gatinho selvagem que ainda não confia completamente, mas não consegue resistir à curiosidade. "Posso pegar?" perguntou ele, apontando para a massa de modelar amarela. "Claro, é sua enquanto eu estiver aqui", respondeu Clara, abrindo os potes de diferentes cores. Enquanto brincavam de fazer bichinhos com a massinha, Miguel começou a se abrir mais sobre a vida dele. Contou que não gostava da escola porque os colegas às vezes faziam perguntas sobre a mãe dele, e ele não sabia o que responder. "Papai disse para eu falar que ela foi viajar, mas eu sei que isso não é verdade", disse Miguel fazendo um cachorrinho roxo com a massa. "E também é difícil porque eu esqueço como era o rosto dela às vezes." Clara sentiu o coração apertar novamente. "Que tal a gente fazer um desenho dela? Você pode me contar como ela era e vamos desenhando juntos." Miguel hesitou, olhando em direção ao escritório onde Eduardo trabalhava. "Papai não gosta quando eu desenho a mamãe." Clara percebeu que precisava navegar essa situação com muito cuidado. "Então vamos fazer um desenho só nosso, que fica guardado no seu quarto. É só para você se lembrar das coisas boas." Miguel concordou e eles passaram a manhã inteira criando um retrato da mãe dele. Enquanto desenhava, Miguel contava histórias sobre Fernanda, como ela fazia vozes engraçadas quando lia livros, como dançava pela casa quando estava feliz, como sempre cheirava a perfume de flores. Clara escutava cada detalhe, percebendo como era importante para o menino poder falar sobre a mãe sem medo de deixar alguém triste. Quando terminaram o desenho, Miguel o segurou como se fosse um tesouro. "Posso fazer mais desenhos dela?" perguntou ele. "Quantos você quiser", respondeu Clara. Durante o almoço, Miguel comeu sem fazer qualquer drama, e até pediu repetição da sopa que Clara tinha preparado. Estava claramente mais relaxado, conversando sobre os desenhos que queria fazer à tarde. Foi quando Eduardo apareceu na cozinha para pegar um café. Ele olhou para o filho, que estava animadamente explicando para Clara como ia desenhar a casa onde morava com a mãe antes, e sua expressão se endureceu. "Miguel, você não deveria ficar falando sobre essas coisas", disse Eduardo com uma voz mais seca que o normal. "É melhor você pensar no presente." Miguel murchou imediatamente, baixando a cabeça e parando de comer. Clara sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a voz calma. "Na verdade, é muito saudável para crianças falarem sobre pessoas importantes que não estão mais aqui. Ajuda elas a processarem os sentimentos." Eduardo a encarou com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Claramente não estava acostumado a ser contrariado, especialmente sobre como criar o próprio filho. "Eu prefiro que meu filho se concentre em seguir em frente", disse ele, com um tom que deixava claro que o assunto estava encerrado. Clara segurou o olhar dele por alguns segundos sem se intimidar. "Claro, você é o pai dele", disse ela, mas seu tom deixava claro que não concordava. Eduardo pegou o café e saiu da cozinha, deixando um silêncio pesado para trás. Miguel continuou comendo em silêncio, e Clara percebeu que precisava encontrar uma forma de ajudar tanto o pai quanto o filho a lidarem melhor com a perda. À tarde, Clara decidiu mudar de estratégia. Em vez de focar na mãe de Miguel, concentrou-se em atividades que pudessem aproximar pai e filho. Ensinou Miguel a fazer um cartão para o pai, ajudou ele a escrever uma mensagem carinhosa e sugeriram que fizessem biscoitos para Eduardo. Miguel ficou empolgado com a ideia de fazer algo especial para o pai. "Ele gosta de biscoito de chocolate", disse o menino, já procurando os ingredientes na despensa. Passaram a tarde toda na cozinha, Miguel ajudando a medir ingredientes e misturar a massa, enquanto Clara contava histórias engraçadas que faziam o menino gargalhar. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, encontrou Miguel esperando ele na sala, segurando uma bandeja com biscoitos ainda mornos e o cartão feito à mão. "Papai, olha o que eu fiz para você", disse Miguel, com um sorriso orgulhoso que Eduardo não via há muito tempo. O cartão tinha desenhos coloridos e uma mensagem que dizia: "Para o melhor papai do mundo, com amor do Miguel." Eduardo pegou o cartão com as mãos ligeiramente trêmulas, e Clara viu seus olhos se marejarem por um segundo antes dele se recompor. "Está muito bonito, filho",
disse Eduardo, abraçando Miguel de um jeito que parecia meio descoordenado, como se tivesse esquecido como demonstrar afeto. Clara observou a cena de longe, arrumando a cozinha, mas sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Era claro que Eduardo amava o filho profundamente, mas tinha tanto medo de sentir dor novamente que acabava se afastando de Miguel também. Quando pai e filho se separaram do abraço, Eduardo olhou na direção de Clara. E por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo diferente no olhar dele. Uma gratidão silenciosa, mas também uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Clara sentiu algo mexer no peito, uma sensação estranha que não conseguia identificar direito. Eduardo era um homem bonito, isso ela já tinha notado no primeiro dia. Mas havia algo mais, uma profundidade em seus olhos que despertava sua curiosidade, e se fosse honesta consigo mesma, sua compaixão. A primeira semana foi passando rapidamente, e Clara começou a notar pequenas mudanças na rotina da casa. Eduardo, que antes chegava sempre tarde e se trancava no escritório, começou a aparecer mais vezes na cozinha durante o dia. Sempre com a desculpa de pegar água ou café. Mas Clara percebia que ele ficava um pouco mais tempo que o necessário, observando ela e Miguel brincando ou fazendo alguma atividade juntos. Num desses momentos, Clara estava ensinando Miguel a fazer dobraduras de papel quando sentiu olhos sobre ela. Levantou a cabeça e encontrou Eduardo parado na porta da sala, segurando uma xícara de café e olhando fixamente para ela. Quando percebeu que tinha sido descoberto, ele desviou o olhar rapidamente e murmurou algo sobre trabalho antes de voltar para o escritório. Clara ficou pensativa depois desse episódio. Havia algo na forma como Eduardo a olhava que a deixava ligeiramente nervosa, mas não de medo. Era uma sensação diferente, que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Ela nunca tinha estado tão próxima de um homem como Eduardo. Na faculdade e na creche, convivia principalmente com mulheres, e os poucos rapazes que conhecia eram da sua idade e muito diferentes dele. Eduardo tinha uma presença forte, uma forma de ocupar o espaço que comandava respeito, e Clara se pegava prestando atenção em detalhes que não deveria notar, como suas mãos grandes e masculinas quando ele segurava o celular, ou como a camisa social marcava seus ombros largos. Miguel também estava mudando. A criança difícil dos primeiros dias tinha dado lugar a um menino carinhoso e inteligente, que esperava Clara chegar toda manhã com um sorriso genuíno. Ele tinha começado a falar mais sobre a mãe, sem ficar triste, e também demonstrava mais interesse em fazer coisas para agradar o pai. Uma tarde, enquanto faziam um quebra-cabeça juntos, Miguel fez uma pergunta que pegou Clara de surpresa. Clara, você acha que meu papai é bonito? A pergunta saiu do nada, e Clara sentiu as bochechas esquentarem. Por que você pergunta isso, Miguel? O menino deu de ombros, concentrado nas peças do quebra-cabeça. É que eu vi você olhando para ele de um jeito diferente, como a tia Marta olhava para o namorado dela. Clara ficou sem palavras por alguns segundos. Era verdade que tinha começado a reparar mais em Eduardo, mas não imaginava que fosse tão óbvio assim. Seu papai é um homem muito elegante, disse ela, tentando manter o tom casual. Mas eu estou aqui para cuidar de você, não para ficar olhando para ninguém. Miguel sorriu de um jeito sapeca. Mas eu não me importo se você olhar. Acho que seria legal se você ficasse aqui para sempre. A inocência do comentário fez o coração de Clara se apertar. O menino estava claramente se apegando a ela, e ela também estava se afeiçoando muito a ele. A ideia de ir embora em 2 semanas começava a incomodá-la mais do que deveria. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Clara na cozinha preparando o jantar. Miguel estava na sala assistindo desenho, e pela primeira vez, eles ficaram sozinhos no mesmo ambiente por mais de alguns minutos. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou Eduardo, surpreendendo Clara com a oferta. Não precisa. Está quase pronto, respondeu ela, mas Eduardo não saiu da cozinha. Em vez disso, se apoiou no balcão e ficou observando ela cozinhar. Clara estava fazendo uma lasanha, e Eduardo reparou na delicadeza com que ela montava as camadas, no cuidado que tinha com cada detalhe.
Você cozinha muito bem, disse ele, quebrando o silêncio. Miguel está comendo melhor do que comia antes. Ele só precisava de um pouco de paciência, respondeu Clara sem olhar para Eduardo. Crianças geralmente não gostam de ser forçadas a fazer as coisas. Eduardo ficou quieto por um momento, processando o comentário. Acho que eu não tenho muita paciência ultimamente, admitiu ele numa rara demonstração de vulnerabilidade. Clara finalmente olhou para ele e ficou surpresa com a expressão sincera em seu rosto. É difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, disse ela suavemente. Você está fazendo o melhor que pode. Eduardo a encarou por alguns segundos e Clara sentiu novamente aquela sensação estranha no peito. Havia algo intenso no olhar dele, uma forma de prestar atenção nela, que a fazia sentir-se importante e nervosa ao mesmo tempo. O momento foi interrompido por Miguel entrando na cozinha. Posso ajudar a fazer o jantar? Perguntou o menino, e Clara aproveitou a distração para se concentrar na comida novamente. Durante o jantar, Eduardo ficou mais presente na conversa do que costumava, fazendo perguntas sobre o que Miguel tinha aprendido durante o dia e elogiando a comida de Clara várias vezes. Clara percebia que ele estava fazendo um esforço para ser mais participativo, e isso a deixava feliz por Miguel, mas também confusa sobre suas próprias reações aos elogios de Eduardo. Depois que Miguel foi para a cama, Clara estava arrumando a cozinha quando Eduardo apareceu novamente. Deixa que eu ajudo, disse ele, começando a guardar os pratos limpos sem esperar resposta. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, mas Clara estava hiperconsciente da presença dele. Quando Eduardo se abaixou para guardar uma panela no armário baixo, ela estava passando atrás dele e acidentalmente encostou em suas costas. O contato durou apenas um segundo, mas foi suficiente para fazer ambos pararem o que estavam fazendo. Desculpa, murmurou Clara, sentindo o rosto esquentar. Eduardo se levantou devagar e se virou para olhá-la, ficando muito próximo dela entre o balcão e o armário. Por um momento nenhum dos dois se mexeu, e Clara podia sentir o perfume masculino dele, ver os detalhes dos olhos escuros que a estudavam com uma intensidade que a deixava sem ar. Clara, Eduardo disse seu nome numa voz mais baixa que o normal, e ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, eles ouviram Miguel chamando da escada, dizendo que tinha tido um pesadelo. O momento se quebrou, e ambos se afastaram rapidamente. Clara subiu para acalmar Miguel, e quando desceu novamente, Eduardo já tinha ido para o escritório. Ela terminou de arrumar a cozinha sozinha, mas não conseguia tirar da cabeça a forma como ele tinha falado seu nome, nem a sensação de ter estado tão perto dele. Pela primeira vez desde que chegara a casa, Clara se perguntou se estava desenvolvendo sentimentos que iam muito além do profissional por seu empregador. A segunda semana começou com uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Clara e Eduardo. Os olhares que trocavam duravam um pouco mais. Os bom dia eram acompanhados de sorrisos que pareciam carregar significados escondidos, e Clara se pegava escolhendo roupas com mais cuidado pela manhã. Naquela segunda-feira, ela optou por um vestido simples, mas que realçava sua silhueta, e não passou despercebido a forma como Eduardo a observou quando ela se abaixou para amarrar o cadarço do tênis de Miguel. O olhar dele percorreu rapidamente suas pernas e subiu até encontrar seus olhos, e ambos desviaram o rosto ao mesmo tempo, como dois adolescentes flagrados fazendo algo proibido. Miguel, com a percepção aguçada que as crianças às vezes têm, começou a fazer comentários inocentes que deixavam Clara mortificada e Eduardo visivelmente desconfortável. Papai, você viu como a Clara fica bonita quando sorri? Ou, Clara, você reparou que meu papai está usando aquele perfume gostoso hoje? Os comentários faziam Clara corar intensamente e Eduardo pigarreava e mudava de assunto rapidamente, mas ela notava que ele nunca corrigia o filho ou pedia para ele parar. Era como se, através das palavras ingênuas de Miguel, eles pudessem expressar coisas que não tinham coragem de dizer diretamente um para o outro. Durante a semana, pequenos momentos de proximidade física começaram a acontecer com mais frequência.
Na quarta-feira, Clara estava tentando alcançar um pote no armário alto da cozinha quando Eduardo apareceu atrás dela. "Deixa que eu pego", disse ele, colocando uma mão na cintura dela para se equilibrar enquanto esticava o braço para pegar o pote. Clara sentiu o calor da mão dele através do tecido fino da blusa e teve que se segurar no balcão para não tremer. Quando Eduardo lhe entregou o pote, seus dedos se tocaram por alguns segundos a mais que o necessário, e Clara viu algo diferente nos olhos dele, uma intensidade que fazia seu estômago revirar, de um jeito que ela nunca tinha experimentado. Na quinta-feira, foi a vez de Clara tocar Eduardo sem querer. Ele estava saindo do escritório com a gravata torta, claramente frustrado com alguma reunião que tinha tido, e Clara não resistiu ao impulso de arrumá-la para ele. "Sua gravata está..." começou a dizer, já levantando as mãos para ajeitá-la. Eduardo ficou completamente imóvel, enquanto ela desfazia o nó e o refazia adequadamente, e Clara só se deu conta da intimidade do gesto quando suas mãos estavam apoiadas no peito dele, sentindo a respiração acelerada sob a camisa social. "Pronto", murmurou ela, mas não se afastou imediatamente. Eduardo estava olhando para ela com uma expressão que misturava gratidão, desejo e algo que parecia quase dor. "Obrigado", disse ele, com a voz mais rouca que o normal, e Clara sentiu as pernas ficarem fracas. Miguel estava brincando no jardim naquele momento, e eles estavam sozinhos no corredor da casa. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que Clara podia quase tocar. Eduardo levantou uma mão e por um momento pareceu que ia tocar o rosto dela, mas se conteve no último segundo. "Eu preciso voltar ao trabalho", disse ele, mas não se mexeu. Clara também não conseguia se afastar, hipnotizada pela proximidade dele, pelo cheiro masculino que a envolvia, pela vontade inexplicável que sentia de se aproximar ainda mais. Foi o som da risada de Miguel no jardim que quebrou o momento, fazendo ambos se afastarem como se tivessem levado um choque. O final de semana trouxe uma nova dinâmica. Eduardo não precisava trabalhar no sábado, então decidiu ficar em casa e passar tempo com Miguel. Clara ficou surpresa quando ele sugeriu que fizessem um piquenique no jardim, e mais surpresa ainda quando ele a incluiu nos planos. "Você pode vir também se quiser", disse ele, tentando soar casual. Miguel ia gostar. Clara aceitou, e passaram a tarde toda no jardim, brincando de bola com Miguel, comendo sanduíches que ela tinha preparado e rindo de bobagens que o menino falava. Havia momentos em que Clara esquecia completamente que estava trabalhando. Parecia uma família de verdade passando um tempo gostoso juntos. Durante o piquenique, Eduardo se soltou de uma forma que Clara nunca tinha visto. Ele ria das travessuras de Miguel, contava histórias engraçadas da própria infância e até ajudou Clara a servir a comida. Quando Miguel pediu para brincar de pega-pega, Eduardo hesitou no início, mas acabou entrando na brincadeira. Clara ficou observando pai e filho correndo pelo jardim e sentiu algo se mexer profundamente no peito. Eduardo, de cabelos bagunçados e sorriso espontâneo, era uma visão que a deixava com vontade de gravar aquele momento para sempre na memória. No domingo, a atmosfera continuou relaxada. Eduardo decidiu ensinar Miguel a andar de bicicleta e pediu para Clara ajudar. Eles passaram horas no jardim, Eduardo segurando a bicicleta enquanto Miguel pedalava e Clara corria ao lado encorajando o menino. Quando Miguel finalmente conseguiu andar sozinho pela primeira vez, todos gritaram de alegria e Eduardo, num momento de euforia, pegou Clara no colo e a girou no ar. O abraço durou alguns segundos a mais que uma comemoração normal. E quando Eduardo a colocou no chão, eles ficaram muito próximos, olhando um nos olhos do outro. Clara podia sentir a respiração dele no rosto, ver cada detalhe dos olhos escuros que a estudavam com uma intensidade que fazia seu coração disparar. "Consegui, consegui!" gritou Miguel, interrompendo o momento ao pedalar em direção a eles. Eduardo e Clara se afastaram rapidamente, mas o clima entre eles tinha mudado definitivamente. Havia uma consciência nova, uma admissão silenciosa de que o que estava acontecendo entre eles ia muito além de uma relação profissional. Durante o jantar de domingo,
Clara reparou como Eduardo a olhava quando pensava que ela não estava vendo, e como seus olhos se demoravam em sua boca quando ela falava. Ela também se pegava observando as mãos dele enquanto cortava a comida, imaginando como seria sentir aquelas mãos tocando sua pele. Quando chegou a hora de Miguel ir para a cama, ele pediu para Clara e Eduardo lerem uma história juntos, sentados na cama do menino, um de cada lado, lendo alternadamente as páginas do livro. Clara estava hiperconsciente de cada movimento de Eduardo. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao virar a página, ambos sentiram uma corrente elétrica subir pelos braços. Miguel acabou dormindo antes do final da história, e Clara e Eduardo ficaram ali, no quarto escuro, sussurrando para não acordar o menino, mas sem coragem de se levantar e quebrar a intimidade do momento. Era como se ambos soubessem que algo estava prestes a mudar entre eles, e não tinham certeza se estavam prontos para isso. A segunda-feira chegou carregada de uma tensão que parecia eletrizar o ar. Clara acordou mais cedo que o normal. Passou mais tempo escolhendo a roupa e se arrumando, sem conseguir admitir para si mesma que estava se preparando para ver Eduardo. Quando chegou à mansão, ele já estava na cozinha tomando café, ainda de roupão, com os cabelos um pouco bagunçados do sono. A visão dele assim, mais relaxado e masculino, fez Clara sentir borboletas no estômago. "Bom dia", disse ela, tentando manter a voz normal. Eduardo levantou os olhos da xícara e a estudou por alguns segundos antes de responder. "Bom dia, Clara. Você está diferente hoje." Não estava, mas Clara sentiu as bochechas esquentarem com a intensidade do olhar dele. Miguel desceu para o café da manhã alguns minutos depois, e a presença da criança trouxe uma normalidade forçada para o ambiente. Mas Clara notava como Eduardo encontrava desculpas para ficar na cozinha. Lia e-mails no celular, tomava um segundo café, organizava papéis que claramente não precisavam ser organizados. Quando finalmente subiu para se trocar para o trabalho, Clara sentiu uma mistura de alívio e decepção. A presença dele a deixava nervosa, mas também havia algo viciante na forma como se sentia quando estava sendo observada por aqueles olhos escuros. Durante a manhã, enquanto brincava com Miguel no jardim, Clara viu Eduardo na janela do escritório várias vezes. Ele fingia estar concentrado no computador, mas ela sentia o olhar dele sobre ela. Numa dessas vezes, ela o flagrou observando enquanto ela se abaixava para pegar uma bola e viu como ele desviou o olhar rapidamente quando percebeu que tinha sido descoberto. A ideia de que Eduardo a achava atraente era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Clara nunca tinha se sentido desejada por um homem antes, e a sensação era intoxicante. No meio da tarde, Eduardo saiu do escritório para buscar água na cozinha e encontrou Clara preparando um lanche para Miguel. Ela estava usando um vestido azul que realçava seus olhos e deixava os braços à mostra, e Eduardo se pegou admirando a delicadeza dos movimentos dela enquanto cortava frutas. "Miguel está dormindo?" perguntou ele, notando o silêncio da casa. "Cochilando um pouco na sala", respondeu Clara sem olhar para ele. "Ele brincou muito hoje de manhã." Eduardo se aproximou do balcão onde ela estava trabalhando, ficando perto o suficiente para sentir o perfume suave que ela usava. "E você? Não está cansada?" A pergunta tinha um tom íntimo que fez Clara finalmente olhar para ele. Eduardo estava apoiado no balcão, estudando o rosto dela com uma atenção que a deixava sem ar. "Estou bem", murmurou ela, mas sua voz saiu mais baixa que pretendia. Eduardo estendeu a mão e gentilmente tirou um fio de cabelo que tinha escapado do rabo de cavalo dela, tucando-o atrás da orelha. O toque foi suave, mas Clara sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. "Clara", disse Eduardo, com a voz rouca, e ela viu seus olhos se focarem em sua boca. O ar entre eles estava carregado de uma tensão sexual que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. "Eu não deveria", começou Eduardo, mas não terminou a frase. Em vez disso, aproximou-se mais, colocando uma mão na cintura dela. Clara sentiu as pernas ficarem fracas, mas não se afastou. Pelo contrário, inclinou-se ligeiramente em direção a ele,
como uma flor buscando o sol. Nem eu, sussurrou ela, mas suas ações contradiziam suas palavras. Eduardo curvou-se devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas Clara fechou os olhos e ergueu o rosto para ele. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se todo o ar da cozinha tivesse sido sugado. O primeiro beijo foi hesitante, quase respeitoso, como se Eduardo estivesse testando sua reação. Mas quando Clara respondeu, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou. Eduardo a pressionou suavemente contra o balcão e Clara sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. As mãos dele encontraram seu rosto, seus cabelos, sua cintura, como se ele quisesse memorizá-la através do toque. Clara nunca tinha sido beijada assim, com uma intensidade que falava de desejo reprimido, de noite sem dormir, pensando naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Eduardo apoiou a testa na dela, fechando os olhos como se estivesse tentando se controlar. Desculpa, murmurou ele. Eu não tinha o direito... Mas Clara colocou um dedo sobre os lábios dele, silenciando-o. Não se desculpe, sussurrou ela. Eu também queria. A confissão saiu mais fácil do que ela esperava, e viu o alívio se espalhar pelo rosto de Eduardo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou novamente, mais suavemente desta vez, mas com a mesma paixão. O som de Miguel se mexendo na sala fez com que se separassem rapidamente. Clara ajeitou os cabelos com mãos trêmulas, e Eduardo passou as mãos pelo rosto, tentando se recompor. A gente precisa conversar sobre isso, disse ele com a voz ainda rouca. Clara assentiu, mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Miguel apareceu na cozinha esfregando os olhos. Já posso comer o lanche? Perguntou o menino, completamente alheio ao que tinha acontecido momentos antes. Claro, amor, disse Clara, forçando normalidade na voz. Vem sentar aqui na mesa. O resto da tarde passou numa névoa de consciência aguçada. Cada olhar que trocavam era carregado de significado. Cada toque acidental fazia ambos se arrepiarem. Eduardo cancelou 2 reuniões e ficou em casa, e Clara suspeitava que era para ficarem perto um do outro. Durante o jantar, eles mal conseguiam se concentrar na conversa com Miguel, perdidos em seus próprios pensamentos sobre o que tinha acontecido e o que isso significava. Quando chegou a hora de colocar Miguel para dormir, Eduardo se ofereceu para ajudar, e os 3 subiram juntos. Enquanto Clara lia uma história e Eduardo arrumava os brinquedos do quarto, suas mãos se tocaram várias vezes. Ao passar o livro, ao apagar a luz, ao beijar Miguel boa noite. Cada toque era uma promessa silenciosa de conversas que precisavam acontecer e sentimentos que precisavam ser admitidos. Quando desceram as escadas depois de deixar Miguel dormindo, o silêncio entre eles estava carregado de expectativa e nervosismo. Clara, Eduardo começou, parando no meio da sala e se virando para olhá-la. Sobre o que aconteceu hoje. Ela se aproximou dele, reunindo coragem. Eu sei que é complicado, disse ela. Eu trabalho para você, e você ainda está... Hesitou, não querendo mencionar a esposa falecida. Eu sei que é complicado, repetiu. Eduardo suspirou profundamente. É. Mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo fingir que não sinto... isso. Gesticulou vagamente entre eles, como se não conseguisse encontrar palavras para descrever a atração magnética que os puxava um para o outro. Clara sentiu o coração acelerar novamente. Nem eu, admitiu ela. E quando Eduardo estendeu a mão para ela, Clara não hesitou em pegá-la, selando silenciosamente o acordo de que, complicado ou não, eles iam explorar o que estava nascendo entre eles. Os próximos dias passaram numa dança delicada de olhares carregados, toques disfarçados e conversas que tinham duplo sentido. Clara se pegava acordando pensando em Eduardo, e o nervosismo gostoso no estômago, quando o via pela manhã, se tornava cada vez mais intenso. Eduardo, por sua vez, parecia encontrar 1000 desculpas para aparecer onde quer que ela estivesse na casa, e suas conversas,
antes limitadas a assuntos sobre Miguel e a casa, agora incluíam histórias pessoais, sonhos e medos compartilhados em vozes baixas enquanto o menino brincava por perto. Na quarta-feira à noite, depois de colocar Miguel para dormir, eles se encontraram na cozinha como tinha se tornado costume. Clara estava preparando café para os dois quando sentiu Eduardo se aproximar por trás. Ele não a tocou, mas ficou perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele às suas costas. "Clara", disse ele, com aquela voz baixa que sempre fazia seu coração acelerar. Ela se virou devagar e viu nos olhos dele a mesma intensidade que sentia crescendo dentro dela a cada dia. "Eu não consigo mais fingir que isso é só trabalho para mim", admitiu Eduardo, passando uma mão pelos cabelos num gesto de frustração. "Você não é só a babá do Miguel. Você é..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Você é especial, Clara. Muito especial." Clara sentiu o coração disparar com a confissão. "Para mim também", sussurrou ela. "Eu nunca me senti assim antes." A admissão fez Eduardo se aproximar mais, até ela ficar encostada no balcão. Ele ergueu uma mão e tocou suavemente o rosto dela, passando o polegar pela bochecha, numa carícia que a fez fechar os olhos. "Eu não quero te colocar numa situação difícil", disse ele. "Sei que você trabalha aqui. Sei que isso complica tudo." Clara abriu os olhos e segurou a mão dele contra seu rosto. "Eu sei dos riscos", disse ela, "mas não consigo ficar longe de você." A confissão saiu como um sussurro, mas foi suficiente para quebrar a última barreira entre eles. Eduardo a beijou com uma paixão contida por dias, e Clara respondeu com a mesma intensidade. As mãos dele encontraram sua cintura, subindo pelas costas, enquanto ela entrelaçava os dedos nos cabelos dele. O beijo se aprofundou, e Clara sentiu-se derreter contra o corpo sólido de Eduardo. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. "Tem certeza?", perguntou Eduardo, olhando fundo nos olhos dela. Clara assentiu, incapaz de falar, mas seus olhos comunicavam tudo o que ele precisava saber. Eduardo a pegou no colo com uma facilidade que a surpreendeu e ela envolveu as pernas ao redor da cintura dele, sentindo pela primeira vez a força masculina que sempre imaginara sob as camisas sociais. Ele a carregou em direção ao quarto, parando várias vezes pelo caminho para beijá-la contra a parede do corredor, como se não conseguisse resistir. Clara sentia-se como se estivesse flutuando. Cada beijo, cada toque mandando ondas de sensações novas pelo corpo dela. Quando chegaram ao quarto de Eduardo, ele a colocou delicadamente no chão e por um momento apenas se olharam. O quarto era masculino e elegante, dominado por uma cama grande que Clara tentava não olhar diretamente. "Clara", Eduardo disse seu nome como uma oração. "Se você quiser parar, agora é a hora." Em resposta, ela começou a desabotoar a camisa dele com dedos ligeiramente trêmulos, mas determinados. Eduardo segurou as mãos dela suavemente. "Devagar", murmurou ele. "Temos a noite toda." A promessa nas palavras dele fez Clara se arrepiar de antecipação. Ele começou a beijá-la novamente, mas desta vez explorando cada centímetro de pele que se tornava disponível. Beijou o pescoço dela, o lugar sensível atrás da orelha, a curva do ombro, sussurrando palavras carinhosas que faziam Clara se sentir como a mulher mais bonita do mundo. Quando as mãos dele encontraram o zíper do vestido dela, ele hesitou novamente. "Tem certeza absoluta?", perguntou contra a pele dela. "Sim", sussurrou Clara, e foi tudo o que ele precisou ouvir. O vestido escorregou pelo corpo dela como água, e Eduardo recuou um passo para olhá-la com uma reverência que fez Clara se sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. "Você é linda", disse ele, com uma voz carregada de emoção, "tão linda que chega a doer." Clara corou intensamente, mas não tentou se esconder. Em vez disso, terminou de desabotoar a camisa dele, explorando com as pontas dos dedos o peito musculoso que sempre imaginara. Eduardo fechou os olhos com o toque dela, respirando fundo como se estivesse tentando se controlar. Quando finalmente se deitaram na cama, Eduardo continuou tomando seu tempo, beijando
e acariciando cada parte do corpo de Clara como se quisesse memorizá-la. Ela nunca imaginara que intimidade pudesse ser assim, tão intensa, tão carinhosa, tão cheia de significado. Quando Eduardo percebeu sua inexperiência, seus movimentos ficaram ainda mais cuidadosos, mais reverentes. "Relaxa", sussurrou ele contra a pele dela. "Vou cuidar de você." E cuidou, guiando-a através de sensações que ela nunca soubera que existiam, sempre atento às reações dela, sempre perguntando se estava tudo bem. Quando finalmente se tornaram um, Clara sentiu como se o mundo tivesse mudado ao redor deles. Não foi apenas o ato físico, foi a forma como Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, olhando nos olhos dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi a forma como sussurrou seu nome como uma oração, como se agradecesse por ela estar ali. Foi a forma como a beijou quando percebeu lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto dela, não de dor, mas de uma felicidade tão intensa que ela não conseguia conter. Depois ficaram abraçados no escuro, Clara aninhada no peito de Eduardo, ouvindo o coração dele voltar ao ritmo normal. Ela nunca tinha se sentido tão segura, tão amada, tão completa. Eduardo passava os dedos pelos cabelos dela, numa carícia hipnotizante, e Clara sentia que poderia ficar assim para sempre. "Não me arrependo", sussurrou ela contra a pele dele. Eduardo apertou os braços ao redor dela. "Nem eu", respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. "Foi perfeito. Você é perfeita." Clara sorriu no escuro, sabendo que sua vida tinha mudado para sempre naquela noite, e que não havia volta. Adormeceram entrelaçados, mas Clara acordou algumas horas antes do amanhecer e por um momento se perguntou se tinha sonhado tudo. Mas os braços fortes de Eduardo ao redor dela e o cheiro masculino que a envolvia confirmaram que tinha sido real. Ela se permitiu alguns minutos apenas, observando o rosto dele relaxado no sono, gravando cada detalhe na memória. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, ela beijou suavemente o peito dele e se levantou para voltar ao quarto de hóspedes, sabendo que Miguel não podia encontrá-la ali. Eduardo acordou quando ela estava se vestindo e a puxou de volta para a cama para mais alguns minutos de beijos preguiçosos, ambos sabendo que tudo entre eles tinha mudado para sempre. A manhã seguinte trouxe uma nova realidade para Clara e Eduardo. Quando ela chegou à cozinha para preparar o café da manhã, ele já estava lá, vestido para o trabalho, mas com uma expressão no rosto que ela nunca tinha visto antes. Havia uma ternura nos olhos dele, uma intimidade silenciosa que fez o coração dela acelerar novamente. "Bom dia", disse Eduardo com um sorriso pequeno, mas significativo. "Bom dia", respondeu Clara, sentindo as bochechas esquentarem com as lembranças da noite anterior. Quando ele se aproximou para pegar uma xícara no armário atrás dela, Eduardo aproveitou para sussurrar no ouvido dela. "Dormiu bem?" A voz rouca e o hálito quente no pescoço fizeram Clara se arrepiar toda. Miguel desceu alguns minutos depois, e a presença da criança trouxe uma normalidade necessária para o ambiente carregado de tensão sexual. Mas Clara notava os pequenos gestos de Eduardo que não existiam antes. A forma como ele tocava discretamente a mão dela ao passar o açúcar, como seus olhos se demoravam no rosto dela quando Miguel não estava olhando, como encontrava desculpas para ficar mais tempo na cozinha antes de ir trabalhar. "Miguel, você quer que eu te ensine a fazer panquecas hoje?" perguntou Clara, tentando se concentrar no menino. "Eu quero", respondeu Miguel animadamente. "Papai, você gosta de panqueca?" Eduardo sorriu, uma expressão genuína que iluminou todo o rosto dele. "Adoro. Talvez eu possa experimentar uma quando voltar do trabalho." Durante a manhã, Clara se pegava sorrindo sem motivo enquanto brincava com Miguel. Sentia-se diferente, mais mulher, mais confiante, como se a noite com Eduardo tivesse despertado uma parte dela que nem sabia que existia. Miguel, com a intuição das crianças, percebeu a mudança. "Clara, você está muito feliz hoje", observou ele enquanto misturavam a massa da panqueca. "Aconteceu alguma coisa boa?" Clara sentiu o rosto esquentar. "Estou sempre feliz quando estou com você",
respondeu ela, desviando do assunto. Mas é diferente, insistiu Miguel. Você está brilhando como a princesa do filme quando ela se apaixona. A observação inocente fez Clara quase derrubar a tigela de massa. Eduardo voltou para casa na hora do almoço, algo que nunca fazia com a desculpa de que tinha esquecido alguns documentos. Mas Clara sabia que ele tinha voltado para vê-la. Enquanto Miguel mostrava orgulhosamente as panquecas que tinham feito, Eduardo e Clara trocavam olhares intensos por cima da cabeça da criança. Quando Miguel saiu correndo para buscar um desenho que queria mostrar para o pai, Eduardo aproveitou para se aproximar de Clara. Eu não consegui me concentrar em nada hoje, admitiu ele, tocando suavemente o braço dela. Só consigo pensar em você, na noite passada. Clara sentiu as pernas ficarem fracas novamente. Eu também, sussurrou ela. Não consigo acreditar que aconteceu. A semana passou numa névoa de felicidade e desejo crescente. Todas as noites, depois de colocar Miguel para dormir, eles se encontravam no quarto de Eduardo. Clara estava descobrindo não apenas os prazeres físicos do amor, mas também a intimidade emocional de dividir pensamentos, medos e sonhos com alguém que realmente se importava. Eduardo se mostrava um amante atencioso e paciente, sempre preocupado com o prazer e o conforto dela. E Clara se sentia cada vez mais apaixonada, não apenas pelo homem, mas pela pessoa carinhosa que ele era quando baixava as defesas. Durante o dia, pequenos gestos de carinho se tornaram constantes. Eduardo deixava bilhetinhos doces no lugar onde Clara sempre tomava café. Ela preparava os pratos favoritos dele, e ambos encontravam formas criativas de se tocar discretamente quando Miguel estava por perto. Um simples roçar de dedos ao passar um objeto, uma mão no ombro enquanto olhavam Miguel brincar, um sussurro no ouvido ao passar um pelo outro no corredor. Todos esses momentos carregados de significado faziam Clara se sentir como se estivesse vivendo num sonho. Miguel também estava florescendo com a nova dinâmica da casa. Percebia que o pai estava mais feliz, mais presente, mais carinhoso e que Clara parecia ter encontrado seu lugar definitivo na família. Papai, a Clara pode ficar para sempre? Perguntou ele numa noite durante o jantar. A pergunta pegou tanto Clara quanto Eduardo de surpresa. Eduardo olhou para Clara antes de responder e ela viu algo intenso nos olhos dele. O que você acha, Miguel? Você gostaria que ela ficasse? O menino assentiu vigorosamente. Eu amo a Clara. E você também ama, né, papai? A pergunta inocente fez o silêncio cair sobre a mesa. Eduardo segurou o olhar de Clara por alguns segundos, que pareceram eternos. Sim, disse ele finalmente, sem tirar os olhos dela. Eu também amo a Clara. A confissão, feita na frente de Miguel e de forma tão natural, deixou Clara sem ar. Ela tinha começado a suspeitar dos próprios sentimentos, mas ouvir Eduardo admitir que a amava, na frente do filho, tornava tudo real de uma forma que a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Eu também amo vocês dois, respondeu ela, com a voz embargada de emoção. Miguel bateu palmas, feliz com a declaração, mas Clara e Eduardo continuaram se olhando, ambos conscientes de que tinham acabado de admitir algo que mudava completamente a natureza do relacionamento deles. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, eles conversaram sobre o que aquela confissão significava. Eu não estava planejando falar isso na frente dele, disse Eduardo, abraçando Clara na cama. Mas quando ele perguntou, eu não consegui mentir. É verdade, Clara. Eu te amo. Clara se aconchegou no peito dele, sentindo o coração bater forte. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas o que isso significa? Eu ainda sou a babá temporária. Em uma semana, eu tenho que ir embora. Eduardo ficou tenso nos braços dela. Não quero que você vá embora, disse ele. Quero que você fique para sempre. Não como babá, mas como parte da nossa família. A sugestão fez Clara se arrepiar de felicidade e medo ao mesmo tempo. E se não der certo? Perguntou ela. E se você se cansar de mim? Eduardo a virou para olhá-la nos olhos. Impossível, disse ele, beijando-a suavemente. Você trouxe vida de volta para esta casa,
para mim e para o Miguel. Não consigo mais imaginar nossa vida sem você. A última semana chegou como um lembrete cruel de que a felicidade que Clara tinha encontrado na mansão era temporária. Na segunda-feira pela manhã, Eduardo mencionou casualmente durante o café que já tinha entrevistado algumas candidatas para babá permanente e Clara sentiu o mundo desabar ao redor dela. Mas eu pensei... Começou ela, mas se calou quando viu Miguel prestando atenção na conversa. Eduardo percebeu o mal-entendido imediatamente. Clara, podemos conversar depois? Disse ele, com um olhar que pedia desculpas. Mas o estrago estava feito. Clara passou o resto da manhã com um nó no estômago, questionando se tinha entendido errado as intenções dele. Durante o almoço, enquanto Miguel assistia à televisão na sala, Eduardo tentou explicar. As entrevistas foram marcadas antes de tudo isso entre nós. Eu não sabia que você ia querer ficar. Clara o encarou, confusa. Mas você disse que me amava, que queria que eu ficasse para sempre. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, visivelmente frustrado. E eu disse a verdade. Mas eu pensei... Eu não queria que você se sentisse pressionada a ficar só porque dormimos juntos. Não queria que achasse que estava te obrigando a alguma coisa. A explicação, embora bem intencionada, só aumentou a confusão de Clara. Então você quer que eu fique ou não? Claro que quero, respondeu Eduardo, pegando as mãos dela. Quero mais que tudo, mas não como babá, Clara. Quero você como minha namorada, como companheira, como... Bem, quero você na minha vida de verdade. Clara sentiu um alívio momentâneo, mas logo veio a insegurança. E como isso funcionaria? Eu ainda estou na faculdade, não tenho dinheiro, não sei se consigo me sustentar sem trabalhar. Eduardo a puxou para mais perto. A gente resolve isso tudo. Eu ajudo com a faculdade. Você pode morar aqui, pode trabalhar com o que quiser. O importante é que a gente fica junto. As palavras dele eram reconfortantes, mas Clara não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo ingênua. Durante a semana, a tensão aumentou ainda mais quando Clara percebeu que Eduardo estava agindo de forma estranha. Ele saía mais cedo para o trabalho, voltava mais tarde e, quando estava em casa, parecia distante, como se estivesse processando algo internamente. Clara começou a se questionar se ele estava tendo segunda-pensamentos sobre o relacionamento deles. Talvez ele tivesse percebido que ela era jovem demais, inexperiente demais, que não combinava com o mundo dele. As inseguranças que tinha conseguido sufocar durante as semanas de felicidade voltaram com força total. Miguel também percebeu a mudança no clima da casa. "Por que você e papai estão tristes?" perguntou ele numa tarde, enquanto faziam um quebra-cabeça. "Vocês brigaram?" Clara forçou um sorriso. "Não brigamos, amor. Às vezes os adultos ficam preocupados com algumas coisas." Miguel franziu a testa. "É porque você vai embora?" A pergunta inocente atingiu Clara como um soco no estômago. Era exatamente isso que ela estava tentando não pensar. "Eu não sei ainda, Miguel", respondeu ela honestamente. "Mas você sabe que eu te amo muito, né? Não importa o que aconteça." O menino se jogou nos braços dela. "Eu quero que você fique para sempre." "Promete que não vai embora?" Clara não conseguiu fazer essa promessa. E a culpa por deixar Miguel se apegar tanto a ela começou a consumi-la. Naquela noite, depois de colocar o menino para dormir, ela tentou conversar com Eduardo sobre seus medos. "E se estivermos cometendo um erro?" perguntou ela. "E se isso não der certo? Miguel já se apegou muito a mim. Se eu ficar e depois não funcionar, ele vai sofrer ainda mais." Eduardo a abraçou, mas Clara sentiu que ele estava sendo menos convincente que antes. "Vai dar certo", disse ele, mas sua voz não tinha a certeza dos dias anteriores. "A gente se ama, isso é o que importa." Na quinta-feira, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Estava organizando algumas coisas no quarto de Miguel quando encontrou um álbum de fotos da família que nunca tinha visto antes. As páginas estavam cheias de imagens de Eduardo, Miguel e uma mulher linda de cabelos escuros, claramente a mãe de Miguel. Em cada foto, Eduardo olhava para a esposa com uma adoração que fez o coração de Clara se apertar.
Eles pareciam um casal perfeito, uma família perfeita. E Clara se sentiu como uma intrusa tentando tomar o lugar de alguém que nunca poderia substituir. A gota d'água veio na sexta-feira, quando Clara ouviu acidentalmente uma conversa telefônica de Eduardo. Ele estava no escritório, porta aberta, falando com alguém sobre ela. Eu sei que é complicado. Ela é muito jovem, não tem experiência de vida. Não sei se é justo com ela ou comigo. Clara não ouviu o resto da conversa porque saiu correndo, com o coração despedaçado. As palavras confirmaram todos os seus medos. Eduardo estava tendo dúvidas sobre ela, sobre eles, sobre tudo. Naquela noite, Clara tomou a decisão mais difícil da sua vida. Depois que Miguel dormiu e Eduardo se aproximou dela para mais uma noite de intimidade, ela se afastou. Acho que devemos parar com isso, disse ela, evitando olhar nos olhos dele. O quê? Eduardo parecia genuinamente chocado. Clara, o que aconteceu? Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu ouvi sua conversa hoje. Sei que você tem dúvidas sobre mim, sobre nós, e tem razão. Eu sou muito jovem, muito inexperiente. Não pertenço ao seu mundo. Eduardo tentou se aproximar, mas ela se afastou. Isso não é verdade, Clara. Você não entendeu direito. Mas Clara já tinha tomado sua decisão. Eu vou embora no domingo como planejado. É melhor para todos. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, e Clara interpretou isso como confirmação de que ele concordava com ela. Se é isso que você quer, disse ele finalmente com a voz rouca. Não é o que eu quero, respondeu Clara, permitindo que a dor transparecesse em sua voz. Mas é o que precisa acontecer. E antes que perdesse a coragem, saiu do quarto e foi para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de si e permitindo-se chorar pela primeira vez desde que chegara àquela casa. O fim de semana chegou carregado de uma tristeza que parecia contaminar cada canto da mansão. Clara cumpria suas obrigações de forma mecânica, brincando com Miguel e preparando as refeições, mas Eduardo percebia que ela estava apenas indo através dos movimentos como um fantasma da mulher vibrante que tinha trazido vida para aquela casa. Ele tentou conversar com ela várias vezes durante o sábado, mas Clara sempre encontrava uma desculpa para se afastar ou garantia que Miguel estivesse presente, evitando qualquer possibilidade de conversa íntima. Miguel, com a sensibilidade das crianças para mudanças no ambiente, estava visivelmente angustiado. — Por que você está triste, Clara? Perguntou ele no sábado à tarde, enquanto ela o ajudava a guardar os brinquedos. E por que papai fica olhando para você com cara de cachorro abandonado? A observação inocente fez Clara forçar um sorriso triste. Às vezes os adultos ficam tristes mesmo quando não há motivo específico, mentiu ela. Mas isso vai passar. Miguel não pareceu convencido. Você ainda vai embora amanhã? A pergunta que Clara estava temendo finalmente veio, e ela sentiu a garganta apertar. Sim, amor. Nossa combinação era só por 3 semanas, lembra? Mas eu não quero que você vá, explodiu Miguel, com lágrimas nos olhos. Você prometeu que ia ficar. Você disse que me amava. Clara se ajoelhou na altura dele, segurando suas mãozinhas pequenas. E eu te amo, Miguel. Vou amar você para sempre. Mas às vezes, mesmo quando amamos muito alguém, temos que nos despedir. Miguel começou a chorar de verdade, e Clara teve que lutar contra as próprias lágrimas. É por causa do papai? Vocês brigaram mesmo? Clara balançou a cabeça. Não brigamos. É só complicado. Eduardo apareceu na porta do quarto naquele momento, atraído pelo choro do filho, e viu a cena de despedida que partiu seu coração. Miguel, vem cá, disse Eduardo pegando o filho no colo. Por que você não vai assistir televisão na sala enquanto eu converso com a Clara? Miguel se agarrou no pescoço do pai. Papai, faz ela ficar. Por favor. Eduardo olhou para Clara por cima da cabeça do filho, e ela viu a dor nos olhos dele. Vamos conversar, ok? Disse Eduardo suavemente para Miguel. Mas primeiro vai assistir seu desenho. Depois que Miguel saiu relutantemente, Eduardo se virou para Clara. Não pode acabar assim, disse ele. Não depois de tudo que vivemos juntos.
Clara se levantou tentando manter a compostura. Eduardo, a gente só está prolongando o sofrimento. Para todos nós. Eduardo se aproximou dela. Clara, sobre aquela conversa que você ouviu, você não entendeu direito. Eu estava conversando com meu advogado sobre questões práticas, sobre como fazer isso funcionar legalmente, financeiramente. Não eram dúvidas sobre você, eram dúvidas sobre como proteger você. Clara o encarou, confusa. Proteger de quê? Eduardo suspirou. Do julgamento das pessoas, da diferença social entre nós, de quem pode pensar que você está comigo por interesse. Eu queria ter certeza de que se ficássemos juntos, seria por amor verdadeiro, não por dependência ou conveniência. As palavras dele fizeram Clara vacilar por um momento, mas logo a insegurança voltou. Mas você estava certo na primeira vez. Eu sou jovem demais, inexperiente demais. Não sei nada sobre o seu mundo, sobre como ser a namorada de um empresário, sobre como criar uma criança. Eduardo a interrompeu, pegando o rosto dela entre as mãos. Clara, você achou que eu me importo com alguma dessas coisas? Você trouxe mais alegria e amor para esta casa em 3 semanas do que existiu aqui nos últimos 2 anos. Miguel te adora, eu te amo, e você é perfeita exatamente como é. Mas Clara já tinha construído muros ao redor do coração para se proteger da dor da partida. Não vai funcionar, Eduardo. Somos de mundos diferentes. Eduardo deixou as mãos caírem, frustrado. Então é isso? Você vai desistir de nós por causa do medo? Clara assentiu, sem conseguir falar. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, e Clara viu quando ele tomou a decisão de não lutar mais. Se é isso que você realmente quer, disse ele com a voz fria novamente, não vou te forçar a ficar. O domingo chegou cinzento e chuvoso, como se o próprio tempo estivesse refletindo o humor da casa. Clara fez as malas em silêncio, colocando as poucas coisas que tinha trazido na mesma bolsa com que chegara 3 semanas antes. Miguel ficou grudado nela o tempo todo, como se sua presença física pudesse impedi-la de partir. Eduardo se manteve distante, lidando com a partida iminente e se enterrando no trabalho, mesmo sendo domingo. Quando chegou a hora de ir embora, Clara se ajoelhou na frente de Miguel uma última vez. Você vai ser um menino muito corajoso, ok? E vai cuidar bem do papai para mim. Miguel se jogou nos braços dela, chorando. Eu vou sentir sua falta todos os dias, sussurrou ela no ouvido dele. Mas você vai estar sempre no meu coração. Eduardo apareceu para se despedir, e o momento foi dolorosamente formal. Obrigado por tudo que você fez por nós, disse ele, estendendo a mão como se ela fosse apenas uma funcionária que estava saindo. Clara apertou a mão dele brevemente, não confiando na própria voz para responder. Quando o táxi chegou, Clara saiu pela porta da frente da mansão pela última vez. Pela janela do carro, viu Miguel chorando na janela e Eduardo atrás dele, com uma expressão devastada que ela nunca tinha visto antes. Quando a casa desapareceu de vista, Clara finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Tinha feito a coisa certa, se repetia mentalmente, mas por que doía tanto? De volta ao seu pequeno apartamento, Clara se sentiu como se tivesse voltado a uma vida que não servia mais nela. Tinha experimentado o amor, a família, a felicidade, e agora tudo parecia vazio, sem Eduardo e Miguel. Uma semana se passou como um borrão de dor para Clara. Ela tentava se concentrar nas aulas da faculdade, mas sua mente sempre voltava para a mansão em Joinville, para Miguel fazendo perguntas que ela não conseguia responder, para Eduardo trabalhando até tarde para evitar um quarto vazio. Suas colegas de apartamento notaram a mudança drástica. Clara, que sempre foi alegre e otimista, agora passava horas olhando pela janela com expressão melancólica, mexendo apenas na comida, acordando várias vezes durante a noite. Aconteceu alguma coisa naquele trabalho de babá? Perguntou Mariana, sua colega de quarto. Clara apenas balançou a cabeça, incapaz de explicar como 3 semanas tinham virado sua vida de cabeça para baixo. Na creche, Dona Amélia também percebeu que algo estava errado. Minha filha, você está com cara de quem perdeu um amor, observou a senhora na quinta-feira, enquanto Clara arrumava distraidamente os brinquedos.
Aquele trabalho não correu bem? Clara forçou um sorriso. Correu bem demais, respondeu ela enigmaticamente. Dona Amélia franziu a testa. Eduardo Mendes ligou aqui perguntando por você. Disse que tinha esquecido de te dar uma coisa. Deixou o número dele. Clara sentiu o coração acelerar, mas balançou a cabeça. Não vou ligar. É melhor deixar as coisas como estão. Enquanto isso, na mansão, Eduardo estava passando pelos piores dias desde a morte de Fernanda. Miguel se recusava a aceitar qualquer babá nova, fazendo birras monumentais e perguntando constantemente quando Clara ia voltar. Você mentiu para mim, gritou o menino numa tarde, depois de Eduardo explicar pela 10ª vez que Clara não ia mais voltar. Você disse que a amava. Se você ama alguém, não deixa essa pessoa ir embora. As palavras do filho atingiram Eduardo como uma bofetada. Miguel estava certo. Ele tinha deixado a mulher que amava partir sem lutar de verdade por ela. Eduardo passou a noite em claro pensando nas palavras do filho. Tinha sido um covarde, deixando as inseguranças de Clara e sua própria confusão emocional destruírem a melhor coisa que tinha acontecido em suas vidas. Clara não tinha entendido a conversa telefônica e ele não tinha se esforçado o suficiente para explicar. Tinha deixado ela partir, porque uma parte dele ainda tinha medo de amar novamente, de se abrir para a possibilidade de perder alguém importante outra vez. Mas agora, uma semana sem ela, Eduardo percebia que já tinha perdido, e tinha sido por escolha própria. Na sexta-feira pela manhã, Eduardo tomou uma decisão. Cancelou todas as reuniões do dia e foi atrás de Clara. Primeiro tentou a creche, mas Dona Amélia disse que ela não estava trabalhando naquele dia. Foi então para a faculdade, mas descobriu que Clara tinha faltado às aulas toda semana. Finalmente, conseguiu o endereço do apartamento dela com Dona Amélia, que, apesar da resistência inicial, percebeu que Eduardo estava genuinamente desesperado. Aquela menina está sofrendo, admitiu a senhora. Se você fez alguma coisa para machucá-la, é melhor ir lá consertar. Quando Eduardo bateu na porta do apartamento, Mariana a atendeu e ficou visivelmente impressionada com o homem elegante e claramente rico que estava perguntando por Clara. Clara! Gritou ela. Tem um homem aqui para você. Clara apareceu na sala de pijama, com o cabelo bagunçado e olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Eduardo, ela empalideceu. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela com a voz rouca. Eduardo estava chocado com a aparência dela. A mulher radiante que tinha deixado sua casa uma semana antes parecia um fantasma de si mesma. Posso entrar? Preciso conversar com você. Clara hesitou, mas acabou concordando. Mariana e a outra colega se retiraram discretamente, deixando-os sozinhos na pequena sala. Eduardo olhou ao redor do apartamento simples, tão diferente da mansão, e sentiu uma pontada de culpa. Clara, eu vim pedir desculpas, começou ele. Eu fui um idiota. Não deveria ter deixado você partir. Clara cruzou os braços defensivamente. Eduardo, a gente já conversou sobre isso. É melhor assim. Eduardo balançou a cabeça vigorosamente. Não é melhor assim. Miguel está inconsolável. Eu não consigo trabalhar, dormir, comer. A casa morreu de novo sem você. E por que você não lutou por mim quando eu estava saindo? Perguntou Clara, com a voz quebrando. Se você realmente me ama, por que deixou eu ir embora? Eduardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Porque eu sou um covarde. Porque ainda tenho medo de amar e perder novamente. Porque pensei que talvez você estivesse certa, que éramos diferentes demais. Ele se aproximou dela, que recuou até encostar na parede. Mas esta semana me fez perceber que já perdi você, e foi a pior dor que já senti. Pior que quando Fernanda morreu, porque desta vez foi escolha minha. Clara sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Eduardo, eu não sei se consigo fazer isso de novo. Não sei se consigo lidar com a diferença entre nós, com as pessoas julgando, com a possibilidade de você se cansar de mim. Eduardo colocou as mãos no rosto dela suavemente. Clara, olha para mim. Eu não me importo com diferença social, com dinheiro, com o que as pessoas vão pensar. Eu me importo com você, com Miguel,
com a família que podemos ser juntos. Você me fez lembrar como é ser feliz, como é amar sem medo. Ele pausou, respirando fundo. Eu te amo, Clara. Amo sua pureza, sua bondade, a forma como você cuida do Miguel, como você me faz querer ser um homem melhor. E Miguel? Perguntou Clara com a voz embargada. Ele está bem? Eduardo sorriu tristemente. Ele está me dando um sermão todos os dias sobre como fui idiota de deixar você partir. Disse que se eu amo você de verdade, tenho que lutar por você, e ele está certo. Eduardo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Clara, eu sei que errei. Sei que machucamos um ao outro. Mas por favor me dá uma segunda chance. Volta para casa comigo. Casa comigo. Seja minha esposa, seja mãe do Miguel, construa uma família comigo. A proposta pegou Clara completamente de surpresa. Casar? Sussurrou ela. Eduardo assentiu. Eu quero você para sempre, Clara. Não como babá, não como namorada temporária. Quero você como minha parceira de vida, para sempre. Clara olhou para Eduardo ajoelhado na sua frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A sinceridade na voz dele, a vulnerabilidade nos olhos, tudo isso fez as defesas que ela tinha construído ao redor do coração começarem a desmoronar. Eduardo, sussurrou ela, e se não der certo? E se eu não conseguir ser a esposa que você merece? Eduardo se levantou e a puxou para os braços dele. Você já é tudo o que eu preciso. Você trouxe vida de volta para mim e para o Miguel. Não quero uma esposa perfeita, quero você. Com suas inseguranças, seus medos, sua pureza, sua bondade. Quero tudo. Clara se permitiu ficar nos braços dele por alguns momentos, sentindo pela primeira vez em uma semana a sensação de estar em casa. Eu também te amo, admitiu ela contra o peito dele. Te amo tanto que dói. Mas tenho tanto medo. Eduardo a afastou suavemente para olhar nos olhos dela. Então vamos ter medo juntos. Vamos construir isso juntos. Devagar, no nosso ritmo. Você termina a faculdade, realiza seus sonhos e eu te apoio em tudo. A única coisa que peço é que você não desista de nós antes mesmo de tentarmos. Clara assentiu lentamente e Eduardo viu a esperança voltando aos olhos dela. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito casar com você. O beijo que se seguiu foi carregado de alívio, amor e promessas de futuro. Quando se separaram, Eduardo sorriu pela primeira vez em uma semana. Então vamos buscar o Miguel e contar para ele que você vai voltar para casa. Clara riu entre as lágrimas. Ele vai ficar feliz. Eduardo gargalhou. Ele vai surtar de alegria. Está me dando sermão todos os dias sobre como eu sou burro. Clara arrumou rapidamente algumas roupas numa bolsa, ainda meio em choque com a mudança súbita nos acontecimentos, mas sentindo o coração finalmente em paz. A viagem de volta para a mansão foi como um sonho. Eduardo segurava a mão dela enquanto dirigia, contando como Miguel tinha reagido à partida dela, como a casa tinha ficado silenciosa, como ele mesmo tinha percebido que não conseguia viver sem ela. Quando chegaram, Miguel estava brincando tristemente no jardim com a nova babá, que claramente estava tendo dificuldades com o menino rebelde. Quando viu o carro do pai chegando com Clara no banco do passageiro, Miguel largou todos os brinquedos e correu gritando: Clara! Clara! Você voltou! Clara se ajoelhou e Miguel se jogou nos braços dela com tanta força que quase a derrubou. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia! Gritava o menino, chorando de alegria. Papai disse que ia buscar você. Clara olhou para Eduardo por cima da cabeça de Miguel, surpresa. Você disse para ele que ia me buscar? Eduardo sorriu. Disse que ia lutar pela nossa família, e Miguel me ajudou a entender que era isso que eu tinha que fazer. O menino se afastou para olhar para Clara. Você não vai embora de novo, né? Promete? Clara segurou o rostinho dele entre as mãos. Nunca mais, amor. Eu vou ficar para sempre. Seu papai me pediu em casamento. Miguel arregalou os olhos. Casamento? Quer dizer que você vai ser minha mãe de verdade? Clara assentiu, emocionada. Se você quiser, sim. Vou ser sua mãe do coração. Miguel abraçou ela novamente.
Eu quero muito. Eduardo dispensou a babá temporária e os três entraram na casa juntos. A mansão imediatamente pareceu voltar à vida. Miguel tagarelando animadamente sobre tudo o que tinha acontecido na semana, Clara rindo das histórias dele, Eduardo observando sua família reunida novamente com uma expressão de contentamento profundo. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, que insistiu que Clara ficasse até ele adormecer para ter certeza de que você não vai embora de novo, Eduardo e Clara conversaram sobre os planos para o futuro. Eu não quero uma cerimônia grande, disse Clara. Só nós três, talvez alguns amigos próximos. Eduardo concordou. O que importa é que vamos estar juntos, mas quero que você termine a faculdade primeiro. Vamos nos casar no final do ano, quando você se formar. Clara sorriu. E meu sonho da escola? Eduardo a beijou suavemente. Vamos tornar isso realidade também. Nossa escola, para crianças como Miguel, que precisam de amor e atenção especial. 3 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da mansão, Clara e Eduardo se casaram. Miguel foi o pajem mais orgulhoso do mundo, carregando as alianças com uma seriedade adorável. Dona Amélia foi madrinha de Clara, e alguns colegas de trabalho de Eduardo estiveram presentes. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Miguel gritou, finalmente, tão alto que todos riram. Clara usava um vestido simples, mas elegante, e Eduardo não conseguia tirar os olhos dela durante toda a cerimônia. A lua de mel foi em uma pousada romântica na praia, mas eles levaram Miguel junto, afinal eram uma família agora. Clara finalmente se sentia completa, pertencendo a algum lugar, amada e valorizada. Eduardo estava transformado. O homem frio e distante tinha dado lugar a um marido carinhoso e pai presente. À noite, na varanda da pousada, observando Miguel brincar na areia enquanto o sol se punha, Clara sussurrou para Eduardo. Obrigada por ter lutado por nós. Eduardo a beijou suavemente. Obrigado por ter aceitado ficar. Você salvou nossa família. E enquanto observavam Miguel rir na praia, ambos sabiam que tinham encontrado seu final feliz. 2 anos depois, a vida da família Mendes era um retrato perfeito de felicidade. Clara tinha se formado em pedagogia com louvor, e Eduardo cumpriu sua promessa. Juntos, eles abriram uma escola especializada em crianças que precisavam de atenção especial. A Escola Esperança se tornou referência em Joinville, e Clara realizou seu sonho de ser não apenas professora, mas diretora da própria instituição. Eduardo reduziu drasticamente suas horas de trabalho para ser mais presente na família e até ajudava na escola nas horas vagas. Miguel, agora com 7 anos, era uma criança completamente diferente, confiante, carinhoso e orgulhoso de contar para todo mundo que Clara era sua mãe do coração. Ele se adaptou perfeitamente ao papel de irmão mais velho quando Clara engravidou de gêmeos. Durante toda a gravidez, Miguel conversava com a barriga da mãe, contava histórias para os bebês e prometia que ia ensinar tudo o que sabia para eles. Na manhã de uma terça-feira ensolarada, Clara estava no jardim da mansão, sentada numa cadeira de balanço, com a barriga de 8 meses bem redonda. Eduardo chegou do trabalho mais cedo e a encontrou ali, lendo um livro de histórias infantis em voz alta. Está lendo para os bebês? Perguntou ele, beijando a testa dela. Eles já reconhecem minha voz, respondeu Clara sorrindo, e parecem gostar das histórias. Eduardo colocou a mão na barriga dela e sentiu um dos bebês chutar. Eles vão nascer ouvindo histórias de amor, disse ele. Como a nossa. Miguel chegou correndo da escola, jogou a mochila no chão e se aproximou da barriga de Clara. Oi, manos, como vocês estão hoje? Fez uma pausa dramática, como se estivesse ouvindo uma resposta. Clara, eles disseram que querem nascer logo para conhecer a gente. Clara riu, passando a mão no cabelo do menino. Mais algumas semanas, amor. Eles ainda estão se preparando. Eduardo observava a cena com o coração transbordando de gratidão. 3 anos antes, sua vida era vazia, fria, sem perspectiva. Agora tinha uma esposa que amava mais a cada dia, um filho feliz e equilibrado e 2 bebês a caminho. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir,
Eduardo e Clara se sentaram no sofá da sala, ela encostada no peito dele, sentindo os movimentos dos bebês. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Eduardo, acariciando os cabelos dela. Clara pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para aceitar que merecia ser feliz, respondeu ela. E você? Eduardo a beijou no topo da cabeça. Me arrependo de ter deixado você partir naquele domingo. Mas me orgulho de ter corrido atrás. Clara sorriu. Miguel que te deu coragem. Eduardo riu. Nosso filho é um sábio. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos mostra que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer todos os obstáculos. Clara e Eduardo provaram que quando duas pessoas se amam de verdade, não importam as diferenças, não importam os medos. O que importa é ter coragem de lutar pela felicidade. Se vocês gostaram desta história, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de amor. Comentem aí embaixo, contando o que acharam. Deixem o nome de vocês e de onde estão nos ouvindo. Adoro saber que nossa família está espalhada pelo Brasil e pelo mundo todo. Compartilhem esta história com alguém que precise acreditar no amor verdadeiro. E lembrem-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, e o amor sempre vale a pena. Até a próxima história, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.